Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vinícius. E nosso trabalho de hoje, a gente vai falar um pouco da gestão da inovação tecnológica com aplicação do funil de inovação em uma organização de bens de consumo. O nosso trabalho vai falar um pouco do histórico da gestão da inovação, tipos de abordagem, ferramentas, estudo de caso e considerações finais. Bom, pessoal, a gente sabe que a inovação é algo muito ligado ao ser humano. A gente, ao longo da história, né, a gente fez grandes construções, produtos, cidades como Muralha da China, a Torre Eiffel, né, e por aí vai. Mas a inovação de produtos e processos, ela foi muito intensificada na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, assim, a gente tinha um cenário de guerra mundial. Então, você ter produtos inovadores que competem diretamente e se sobressai ao seu inimigo, que na época, né, os seus inimigos da guerra, era uma grande vantagem. Então, o desenvolvimento e a competição de produtos, processos, né, e organizações ficaram muito acirradas nessa época. Como a gente vê aqui, o automóvel, o avião, TV com cor e por aí vai, né? Mas seguindo, a inovação ela é crucial e sempre será crucial para a competição efetiva. Quando a gente fala em competição, não é só de produtos, mas sim de processos, de organizações mais eficientes, complexas. Crescimento econômico também é importantíssimo, ainda mais ali para o final da década de 80, 90, né, que ficou intensificada com a globalização do nosso mundo, né? Então você abre novos mercados, produtos mais diversificados, né? A qualidade também ali tem seus aumentos, tem decréscimos, e também o mais importante, transformação da sociedade. Produtos com ciclo de vida reduzidos, para você conseguir vender mais, mudanças em padrão de concorrência, porque você tem mais empresas ali no jogo, né? E também consumidores mais críticos. A gente se torna consumidores que querem mais qualidade, né? Produtos com um maior padrão de durabilidade e por aí vai, né? Tá, um dos exemplos que a gente pode ver mais claro para deixar mais visível isso é o automóvel. Aqui, o modelo T da Ford, né? Ali de 1910 por aí, e hoje o modelo atual da Mercedes, né? E 100% elétrico, autônomo, que anda sozinho, tem muita segurança, muito conforto. Outro caso também que está muito ligado aqui à nossa rotina, né? O celular. A gente saiu de algo que é nada que dê para se conviver, né? Que era muito grande, muito caro também, nada muito acessível. E hoje, telas dobráveis, grandes, com boa nitidez, bateria, som, áudio e por aí vai. Olá, boa noite. Meu nome é Aniele. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as diferentes abordagens de gestão de inovação. E antes de começar, eu vou explicar para vocês o que é gestão de inovação. Bom, aqui eu trouxe um resuminho sobre a definição, que seria um conjunto de práticas, conceitos e ferramentas que auxiliam na organização do processo de geração de inovações, renovações e novos negócios. Ou seja, é um conjunto de ferramentas para facilitar o dia a dia na hora de gerar projetos de inovação, renovação e novos negócios, novas ideias. Bom, com isso, eu trouxe alguns tipos de abordagens de ferramentas para facilitar o dia a dia. Bom, para que existem essas diversas ferramentas? Para que se criou essas diversas abordagens diferentes? Bom, os avanços competitivos que o Vini conceitualizou no começo do trabalho, começou a procura de cada empresa achar uma maneira de crescer de diferentes formas dentro do mercado. Com isso, qualquer facilidade para poder economizar tempo e ganhar enriquecimento na empresa era uma boa ideia. Com isso, a palavra excelência funcional, ou seja, que conforme os decorreres dos anos, as empresas buscam excelência em todos os setores das indústrias,
dentro do campo de produção ou na hora de ter uma nova ideia, buscam uma excelência funcional. Então, com isso, criou-se essas diversas abordagens. E como escolher entre elas? Eu trouxe 4 tópicos aqui para vocês. O primeiro deles é a necessidade do projeto. Ou seja, o projeto é um novo produto, uma melhoria do produto, uma melhoria do setor. Porque se for um novo projeto, temos a Learning Startup, que é boa na hora de criar novas ideias. Se for uma melhoria, talvez o Scrum também facilita na hora de buscar essa melhoria, que eu vou falar deles mais pra frente. O outro tópico seria a cultura organizacional. A empresa é uma empresa ágil, que gosta das coisas assim, prontas imediatamente, ou uma empresa estruturada, que prefere que cada ideia, cada processo passe na mão de um gestor, por exemplo. Porque se for uma empresa ágil, tem as abordagens cíclicas, que as coisas acontecem simultaneamente. Se for uma empresa mais estruturada, tem as abordagens que começam uma, termina e para depois continuar a próxima. Além disso, o objetivo estratégico. Quanto tempo ela tem disponível para realizar esse projeto? Pois tem ideias que são mais rápidas e tem ideias que demoram mais, principalmente aquelas que começa, termina, aí começa uma próxima. Isso daí demanda mais tempo do que as ideias cíclicas, do que as abordagens cíclicas. Por último, os recursos disponíveis, quanto a empresa tem financeiramente para isso, tecnologia e funcionários. Se a empresa tiver poucos funcionários, vai ter que pegar uma abordagem linear, começa uma, termina para depois começar a outra. Se tiver muitos funcionários, é interessante as ideias cíclicas. Agora eu vou trazer para vocês algumas ideias aqui, algumas abordagens. Quais seriam? Temos o funil de inovação, que é basicamente um filtro de ideias, que vão falar dele mais para frente no trabalho. O stage gate, que é praticamente estágios dependentes. Começa um, termina para depois começar o próximo. E também tem a Learn Startup, que foca muito no mínimo produto viável, que eu vou explicar no próximo slide. Temos o Scrum, com trabalhos cíclicos, vários grupos auto-organizados, realizando tarefas simultaneamente, e o Open Innovation, que buscam parcerias externas. Vou falar desses últimos 3, mas agora para vocês. O Learn Startup tem como característica o foco nesse mínimo produto viável, que nada mais é que pensar numa ideia simples. Vamos supor, criar um carro, pensa numa tábua e 2 rodas, lança isso para os clientes, aí os clientes vão dar feedbacks, aí vai ver que a ideia não funciona direito, aí eles vão e colocam 4 rodas, aí vai mexendo nisso até criar o produto perfeito. Ajustando ciclicamente a todo o feedback devolvido, eles vão ajustando a nova ideia e gerando um novo produto. Essa aplicação é ideal para empresas que desejam validar de forma rápida novas ideias, porque começa de algo simples até conseguir algo interessante. O Scrum, ela é uma estrutura ágil que concentra na ideia iterativa e incremental, ou seja, vários grupos pensando na mesma ideia e cada grupo vai tendo as suas inovações, as características do produto. Com isso, vai passar um gestor em todas as mesas para poder ver as ideias que são interessantes e vão incrementando na ideia original. Equipes auto-organizadas trabalhando comumente para o mesmo conteúdo, só que de formas separadas, tendo revisões regulares. E essa aplicação é ideal para obter ideias diferentes de forma rápida, pois são várias cabeças pensando o mesmo conteúdo, mas cada uma numa linha de raciocínio diferente. Então, com isso, vai chegar num conceito diferente, numa ideia interessante. E o Open Innovation é a busca de colaboração com parceiros externos para aderir novas ideias, tecnologias e insights. Eles saem do chão de fábrica para poder buscar parcerias. E com isso, as empresas que desejam validar, e essa aplicação é boa para empresas que desejam validar de forma rápida novas ideias, porque sai da linha de raciocínio, aquela mesma, porque
são as mesmas pessoas, os mesmos trabalhadores, e vão buscar por fora, por parceiros externos, que possuem alguma tecnologia diferente, alguma ideia diferente. E com isso, surgem novas ideias e a busca de novas tecnologias. Olá, eu sou a Vânia e eu vou falar sobre a caracterização das ferramentas, né, para gestão de inovação. Então, o primeiro item aqui, que é a relação da inovação e a percepção do consumidor, ele cita que a correlação entre a inovação da empresa e a percepção do consumidor é crucial. As pequenas modificações em produtos muitas vezes agregam um grande valor para o público-alvo, e os avanços tecnológicos eles podem não mudar a percepção do consumidor se não agregarem valor ao produto. O segundo item aqui é a matriz de relação consumidor-tecnologia, divide as expectativas do consumidor em classes, né, sendo novos produtos, novos benefícios, melhorias e variações dos produtos que já existem. E também divide aqui o grau de complexidade das tecnologias, que podem ser básica, incremental, nova geração e radical. Terceiro item aqui, grau de inovação de um produto, né? Ele cita aqui os projetos de suporte à marca, que são rotineiros e concluídos rapidamente, os projetos derivados, que possuem melhorias incrementais em bens e serviços, os projetos de plataforma, com intervenções tecnológicas significativas, e os projetos de avanço, que possuem rupturas tecnológicas com longos períodos de gestação. E a ferramenta que a gente está citando aqui nesse trabalho, né, que a gente estudou, é o Stage Gate, que ele possui 5 estágios aqui, né, com os momentos de decisões que são os gates. E aí aqui, a empresa que utilizou foi a Embraer, né, no desenvolvimento do modelo RJ170, que é um avião da empresa. Então, na primeira etapa aqui de estudos preliminares, né, foram realizadas 13 visitas a grandes fabricantes internacionais para realizar esses estudos. Na segunda etapa, que é a definição conjunta, que a Embraer integrou o desenvolvimento de produtos com 12 parceiros, né, de risco e de tecnologia. No terceiro item aqui, o detalhamento e certificação, foi a parte da montagem da estrutura do avião. E aí, a Embraer ela já evoluiu para uma proposta do programa, né, com a participação desses parceiros de risco de tecnologia. E no o quarto e o quinto item aqui, né, que foram juntos, que é a produção em série e lançamento, né, a Embraer já estava preocupada com o desempenho do projeto, os indicadores de prazo, progresso. Então, desde o início, né, da aplicação dessa ferramenta, foi utilizado indicadores relacionados com prazo, desenvolvimento, progresso do programa e aí as projeções, né, das previsões sobre o desempenho esperado do avião. E aí o autor Cutler, ele cita aqui que essa ferramenta deveria possuir 8 etapas, que são elas: a geração de ideias, que é a exploração de conceitos inovadores, a seleção de ideias, né, que é a avaliação e escolha das melhores ideias, desenvolvimento e teste do conceito, que é a criação e validação do conceito, a estratégia de marketing, que define a estratégia de lançamento, né, a análise do negócio, a avaliação da viabilidade econômica, o desenvolvimento do produto, com o detalhamento e construção do produto, e o teste e comercialização de mercado, né, que é a avaliação no mercado, os ajustes conforme necessário, aí conforme a pessoa. Eu sou Pedro Pinto e eu vou apresentar sobre o funil de inovação. Para uma indústria de bens de consumo moderna, que tem um fluxo de ideia muito grande, é necessário que exista um time de inovação. Esse time tem a função de procurar ideias que podem ou não dar certo para que a empresa possa investir nelas. Uma das maneiras que eles usam para filtrar essas ideias é o funil de inovação, que é uma interface gráfica em que ela apresenta diversos questionamentos que ajudam eles a decidirem se a ideia pode ir para frente ou não. Ele consiste de 5 etapas diferentes, sendo a primeira a geração de ideia, que consiste em sessões de brainstorming, entre outras coisas, em que eles realmente reúnem a ideia crua e decidem que isso pode acontecer. A segunda seleção de ideias já é uma parte que eles trabalham mais com números, ou seja, eles pegam a área que o produto pode afetar, o número de clientes em potencial, tudo isso é quantificado. Além, é claro, da tecnologia atual da empresa ou se pode ou não dar certo. A terceira fase, a disponibilidade, é onde eles começam a enviar o capital para as propostas, onde também começa a ser feita a documentação, entre outras coisas. Desenvolvimento de estratégia é onde começa a consolidação da documentação e onde a proposta começa a ir para frente mesmo. A análise de negócio, a quinta fase, é onde o lançamento do produto acontece. É um lançamento monitorado em que os dados são calculados. E é isso.
A partir disso, é apenas análise de dados para decidir se o produto volta e tem outras partes ou não. Dentro disso, existem 3 pontos importantes que podem ocorrer, 3 pontos críticos. São as regras de gestão, que seriam decidir a altura dos gerentes que vão cuidar, gerente de nível médio, definir eles como coisas mais rotineiras, encaminha também projetos para executivos intermediários, a concorrência entre projetos, que seria decidir quais projetos podem ir para frente ou não, dentro de todos que tem, o que pode ou não acontecer, e o mix de projetos também, que é crucial que uma empresa possa atingir diversos nichos diferentes, para que ela possa continuar funcionando no mercado e vendendo diversos produtos para que eles não se impactem entre si. Outra coisa que vale ressaltar também é que, na prática, uma empresa não tem apenas um funil de inovação. Eles fazem vários. Pode ser meio bagunçado, mas é uma das ferramentas que as empresas têm. Bom, eu sou o Pedro Caldas, eu vou apresentar um pouco sobre o estudo de caso que estava presente no artigo. Bom, a empresa que foi estudada. O artigo ele apresenta uma empresa, ele não identifica qual que é a empresa, ele deixa anônimo, mas ele diz que é subsidiária de uma multinacional anglo-holandesa, ele fala os segmentos, que é o segmento de alimentação, higiene pessoal e limpeza doméstica, e se a gente fazer um cross-check dessas informações, tudo leva a crer que a empresa é a Unilever. Essa empresa ela é mostrada como tendo um foco bastante em inovação. Então, é uma empresa que sempre tem que renovar o seu portfólio de marca, seu portfólio de produto, o que condiz ali com os segmentos que a Unilever trabalha, que seriam os de alimentação, higiene pessoal e limpeza doméstica, um segmento com muitos produtos, precisa constantemente estar inovando no mercado, até para se manter competitivo. É uma área ali que você tudo muito igual, muitos produtos parecidos, consegue fazer engenharia reversa muito fácil, copiar a formulação, então a inovação é sempre o ponto principal para o cliente conseguir, para o cliente se sentir mais favorável para escolher essa marca. Então essa importância é demonstrada uma vez que a empresa ela conta com bastante centros dedicados para inovação, são centros de pesquisa e desenvolvimento. No artigo é falado que tem 70 ao todo, alguns deles estão no Brasil, 70 no mundo inteiro, né? Os principais do Brasil, que são os apresentados aqui, é o LAFIC, o GTC, são os maiores, assim. Então, o LAFIC, ele é a respeito do segmento de alimentação. Ele fala sobre a sigla Latin America Food Innovation, e o GTC, Global Technical Center. O GTC é específico para uma marca de sabonetes, o LAFIC ele é geral para toda a área de alimentação da área da América Latina. E o que trabalham esses centros? Eles trabalham com tanto desde novas formulações, novos produtos, desenvolvimento de novos produtos, até coisas mais simples, como desenvolver novas embalagens ou até manter e gerenciar essas informações de produtos de inovação que eles fazem. A organização, a estrutura disso, ela é feita seguindo a seguinte hierarquia, né? Então é uma estrutura justamente hierárquica, tem a matriz, e a matriz ela dá seguimento no que os centros vão seguir, ela que dá todo o regimento, todas as regras. Então existem projetos locais que são desenvolvidos nos centros locais mais abaixo, só que eles sempre têm que seguir aquilo que a matriz manda, aquilo que é estabelecido pela matriz. E tudo isso ele é checado pela matriz, você tem auditorias, você tem documentos a seguir, tudo estipulado já como deve ser feito. Tudo é feito usando uma ferramenta que já foi apresentada aqui no trabalho, seria o funil de inovação, é a principal ferramenta que eles utilizam para poder fazer essa decisão, que a matriz ela incorporou para todos os centros para poder fazer essa separação de qual projeto seguir, funilar justamente, né? Qual que são os projetos que valem a pena seguir. E aí, se a gente passar para o funil, quais que são as características do funil? Quais são as características do funil? Características do funil utilizada pela empresa, né? Ele vai ser utilizado para diversos projetos de inovação. O principal é para inovação de produto. Então, se a gente tem uma inovação ali muito grande, como, por exemplo, a troca de uma fábrica, é até apresentado isso no artigo, muitas vezes vai passar por fora do funil, que é algo assim mais trabalhado. Você não precisa decidir se aquilo vale o investimento ou não. Ele já vem de problemas anteriores, já vem de decisões anteriores. Então, basicamente, esse é o principal foco. Ele é aplicado no mundo inteiro,
partido da matriz, utilizando um programa desenvolvido pela própria empresa, que foi desenvolvido em Lotus Notes, hoje em dia a gente chama de HCL Notes. É um sistema de trabalho colaborativo da IBM, então eles fizeram o programinha lá para poder fazer o funil, e no mundo inteiro você consegue utilizar o mesmo programa, tudo documentado, tudo regrado, como você vai fazer esse controle da ferramenta de funil. Ela faz parte de um sistema próprio da empresa, que é o chamado de IPM, Innovation Process Management, que é utilizado desde 1995 no mundo inteiro. Para garantir a correta utilização desse funil, como eu já falei, a utilização de auditorias, são emitidos certificados para garantir que aquele centro, aquela empresa local, então, que vem da matriz da Unilever, ela é capaz de utilizar. É falado lá no artigo, inclusive, que a parte de alimentos do Brasil ela só conseguiu o certificado para dizer que eles estão aptos a aplicar o funil de inovação em 2000. Então, desde 1995 que era implementado, foram 5 anos deles aprimorando como é que eles vão implementar essa ferramenta corretamente. E você tem, é claro, né, uma vez que você tem os centros dedicados para isso, você tem ali gerentes, você tem funcionários, todos para essa parte de IPM que tratam basicamente exclusivamente da aplicação do funil. Os tipos de projetos. Então, nesse funil vão entrar projetos de tipos, tanto dos níveis dos centros de pesquisa. Então, a gente tem projetos locais, regionais, que vêm aqui para o Brasil inteiro, para o país inteiro, e globais, que são os que advêm da matriz. E, além desses diferentes centros, projetos separados pelos centros, pelos níveis, né, em estrutura do país mesmo, a gente tem a divisão, como já mostrou ali nos 2 centros que a gente tem, também por categorias. Então, até dentro da área de alimentos, aqui a gente tem o exemplo, eles separam em algumas classes ali os projetos. Então, você tem dos spreads, que é só para margarinas, savor, que é para temperos, dressing, maioneses, por aí vai. Então, essas categorias que vão separar os projetos, para qual, então, tipo, muita embalagem. Você quer trocar uma embalagem só de ketchup, vai para uma área determinada, onde você tem os funcionários específicos para essa parte, para trabalhar com esse tipo de produto, esse tipo de mercadoria. Até porque é uma empresa que trabalha com uma variedade de produtos bem alta, né? Então, o balanceamento desses projetos, saber para qual área que vai e conseguir você ter uma definição de qual que é mais importante para a empresa, para assim eles serem implementados como dados no funil de inovação, ele é feito principalmente pela matriz, decidido pela matriz e é passado para os outros centros, passado abaixo. Mas a matriz ela tem o foco principalmente, né, projetos assim que dão bastante lucro para a matriz são projetos regionais. Então você tem um projeto aqui que é implementado no Brasil, mas que ele é muito fácil de passar para outras unidades. Então isso acaba sendo um projeto que é bom de investir em todos os casos. Mas para estudar essa distribuição de projetos, qual que vale mais a pena para o consumidor em contrapartida com a empresa, é feita uma matriz específica, que é a matriz consumidor tecnologia, que ela vai ajudar a empresa a estudar essa parte da distribuição e balanceamento dos projetos. Olá, eu sou o Gabriel, do IT Campanini, e eu vou estar falando da parte em relação à matriz consumidor tecnologia, que fica dentro da questão do estudo de casos. Então, a gente vai avaliar como discernir e entender qual que é o fundamento daquele produto, novo produto, nova tecnologia, e como lidar com isso de acordo com a percepção do consumidor, que é o mais importante para a empresa, né? Então a gente vai começar. Então a gente tem uma matriz, né? Aqui temos a linha pela coluna e 4 tipos de percepções diferentes para a gente poder analisar. Então temos o New Core Products, em que se trata de um produto novo, geralmente para ser patenteado, né? E algo que não existia antes no mercado. Temos novos benefícios, então ainda a gente não tem um produto novo, mas temos novos conceitos
a serem abordados por um produto já existente e que ainda não é atendido pelo consumidor. Temos depois o improvement, no qual há uma melhoria discernível, então é perceptível ao consumidor a melhoria feita nesse produto, como uma embalagem nova, né? Temos depois variante, no qual você traz uma variação de um produto já existente. Então você já tem uma marca conhecida, você já está estabelecido no mercado e aí você traz uma variação do seu produto dentro da sua marca. E tem o no change, que é quando você não tem nenhuma mudança perceptível no consumidor. Então, você fez uma mudança, fez uma melhoria, porém o consumidor não consegue perceber. Bom, essa foi a percepção de valor pelo consumidor. Agora temos a questão da tecnologia disponível. Então temos o radical, que você vai gerar uma vantagem competitiva, então vai ser algo novo ali que ainda não existe no mercado, né? Se liga muito com o core products, e aí você vai ter assim, uma vantagem, né? Por ser algo novo, assim, realmente novo. Temos o New Generation, onde você tem uma alteração significativa na tecnologia, tem um grande aperfeiçoamento. Aí a gente vem para o incremental, no qual é uma melhoria da tecnologia existente. Então, diferente do New Generation, onde você tem uma grande evolução da tecnologia, nesse você tem uma melhoria da tecnologia existente. Então, dentro do New Generation não chega a ser tão quanto o Radical, mas ele ainda está no nível que ele pode ser patenteado. Diferente do incremental. O incremental ele é só uma melhoria mesmo. E por último temos a base, no qual a gente utiliza tecnologias já existentes no mercado para fazer alguma melhoria dentro da nossa marca, mas não tem nada novo. Já existe no mercado, já é conhecido no mercado, e trazemos isso para dentro do nosso produto. E quando você cria essa matriz, né, aqui passamos pelos passos da tecnologia, quando você cria essa matriz, podemos traçar essas linhas aqui, né, essas intercalações entre 4 níveis, por assim dizer. Então, temos o breakthrough, né? Então, breakthrough seria o quê? Algo arrebatador, assim, traduzindo no literal, temos algo chegando para quebrar. Então, são coisas que vão impactar muito forte o mercado. Aí temos essa daqui é a plataforma, no qual você vai ter algo novo ali para o cliente ainda, né? Não chega a ser arrebatador, mas você vai ter novidades, você vai ter uma interação nova, por ser um produto novo, praticamente. Temos o derivativo, que são coisas já existentes, e temos a variação desses produtos já existentes, que traz um novo tipo de interação. E por último, o brand support. Então, não temos muita inovação dentro do brand support, fica a cargo do nome mesmo, a gente só dá o suporte à marca, dá o suporte àquele produto para manter ele atual, mas sem grandes alterações. E com isso, a gente consegue ir através dessa matriz, né? Agora que a gente já tem a compreensão dessa matriz, é possível trazer isso para dentro da empresa e uma empresa que tem preocupação com o consumidor, né? Inovação e manutenção da própria marca, é possível entender e alocar melhor os recursos dentro do que a empresa procura. Então,
essa matriz ela ajuda a entender essa compreensão entre consumidor, tecnologia e como investir, como lidar com aquele produto. Bom, dando continuidade no tema, né, funil de inovação, nós temos aí, né, trazendo um portfólio de uma companhia citada acima, que vai tratar de uma forma levemente diferente, mas no geral da mesma forma. Bom, o funil de inovação, no geral, né, ele possui 6 etapas, né, a partir da geração da ideia, né, a viabilidade, capacidade, preparação para o lançamento e acompanhamento, avaliação e o rollout. Né. Todas essas etapas estão todas materializadas, né, e documentadas, né, todas elas acompanham documentos e ferramentas, por exemplo, de qualidade, para estar tratando disso, né, ferramentas de qualidade, marketing, capacidade, entre outros. Passando aqui diretamente para as fases do funil, nós temos aí a primeira, que seria a geração de ideias, que vem tratando aí, né, de um brainstorming, né, com workshops, com os funcionários, fazer coleta de sugestão de clientes, né, fazer uma pesquisa de campo com consumidores, funcionários também, trazer aí toda uma bagagem, né, de possíveis projetos anteriores relacionados ao mesmo tema e dialogar com fornecedores especialistas da área para falar, olha, isso é possível, a gente pode fazer isso, existe matéria-prima para fazer esse tipo de produto ou projeto. E aí, passando para a viabilidade, nós temos aí que o objetivo dessa fase é avaliar a viabilidade técnica e a do mercado referente à ideia, aprofundando no desenvolvimento, né, para poder realizar o teste na planta, né, na produtiva, se vai ter, né, já tendo aí uma ligação com a parte do capability, né, unindo toda essa questão de cadeia produtiva e pesquisa com o consumidor, aí diretamente para a parte de capacidade, né, que é onde você pega e aperfeiçoa esse produto, né, analisando aí mercado, recurso, para aí manter um lançamento mais organizado desse produto em questão. Dentro dessa mesma fase, você define estratégia de merchandising e propaganda, realizando simulações de mercado e avaliação dos consumidores a partir do seu produto já pré-determinado. Aí você finaliza embalagens e conformidades com normas regulatórias, Inmetro, ISO, IATF, entre inúmeras outras. E, né, na parte de documentação você faz aí a parte do Launch Proposal, né, que é onde já foi definido o kickoff, né, na parte de viabilidade, e aí o Launch Proposal é onde você tem uma estabilidade que você fala que você consegue, no mínimo, garantir a produção daquele produto que você colocou uma determinada capacidade. Bom, partindo para a preparação do lançamento, né, o objetivo é sempre aí analisar as atividades comerciais que vão ser implementadas, né, para a divulgação desse produto, né, ou seja, ativações em eventos e feiras e tudo mais. Bom, aí você pega, comunica todas as áreas envolvidas daquele projeto, que ele vai seguir o andamento, né, muitas vezes todo mundo já está muito ciente, né, do que está, né, procedendo, e aí produzir um estoque, né, breve para o lançamento. E o foco dessa parte é garantir que todas as operações e recursos estejam prontos para o lançamento, né? Ou seja, estoque para primeiras vendas, por exemplo, estoque de vendas para a imprensa e tudo mais. Partindo disso, nós temos, né, já um acompanhamento e avaliação, né, a partir do lançamento realizado, né, já tratado aí pelo menos um mês após o lançamento. Você vai e realiza uma revisão desse processo, analisando custo, reação de consumidor, atendimento e as expectativas dos stakeholders, ou seja, os acionistas, né, que são quem mais estão interessados aí no caso de empresas privadas, né. Bom, trazendo aí um pouco sobre o relatório de avaliações que são feitos geralmente nessa fase do funil, né, são realizadas pelo menos mensalmente, geralmente
né, o chamado biweekly, né, o quinzenalmente. Esse board é composto pelo presidente da empresa, vice-presidente, diretores, gerente de várias áreas conforme a abrangência do projeto, né, para tratar, olha, precisa mudar tal processo, X processo funcionou, mas não está correndo bem dentro da planta produtiva, entre outros problemas. E aí, né, trazendo aí uns aspectos gerais, nós temos aí uma avaliação que o tempo de funil e do projeto, ele varia conforme a complexidade, né? Com projetos mais radicais, né, sendo mais longos e auxiliados pelos centros de inovação da empresa, e projetos de inovação na matriz, né, pode durar aí, né, de 2 a 4 anos, né, que geralmente é o tempo que o projeto, né, construído do zero usa, a não ser que é um projeto chamado off the shelf, né, que é um projeto que você pega da prateleira, você adapta para o cliente está pedindo e você entrega ele. Colocando aí umas observações gerais sobre o gerenciamento do funil, nós temos aí o gerenciamento do funil de inovação. Ele varia significativamente entre as empresas, mesmo aquelas do setor e objetivos similares, né, devido ao uso de regras e ferramentas próprias, né. As equipes de projetos são multifuncionais e temporárias, né, obviamente você trata aí de equipes de produção, qualidade, manufatura, entre outras equipes multifuncionais, né, tendo elas seus respectivos líderes. E aí, para estar fazendo muitas vezes a organização de todo esse projeto na parte documental, né, você trata, né, a partir de softwares, né, muitas vezes um portal B2B, onde você coloca aí documentos de homologação, certificações, entre outras coisas. Obrigado. Próximo. Bom, eu sou o Ítalo e vou falar agora a respeito das considerações finais a respeito do funil da inovação. Bom, agora eu vou falar um pouco a respeito do papel da liderança no funil da inovação. Sendo esses os 3 principais pilares aqui na tela: o envolvimento ativo, a apresentação eficaz e motivação da equipe. Bom, envolvimento ativo quer dizer que a alta liderança desempenha um papel crucial no processo de seleção de novos projetos do funil. Isso desde o início do projeto, por meio de gates e reuniões de acompanhamento, sendo fundamental para garantir que a condução e iniciativas de pesquisa e desenvolvimento e inovação se mantenham relevantes para o negócio. Já no caso da apresentação eficaz, o líder do projeto tem que ter noção de que ele tem a responsabilidade de apresentar a sua proposta de uma forma convincente para o board, sempre encontrando a melhor maneira de demonstrar a relevância e a viabilidade daquilo tudo para poder obter a aprovação, para avançar para a próxima etapa do funil. Já no caso da motivação da equipe, é outro papel importante do líder, sempre manter a equipe motivada e engajada ao longo de todo o processo, para manter sempre aquele ambiente saudável durante todo o trabalho. Agora, falando a respeito dos desafios encontrados na implementação do funil, um dos principais obstáculos que foram encontrados foi a resistência inicial dos funcionários, que acaba dando-se em parte a necessidade de preencher diversos registros papelado em um programa computacional, bem também como as diferenças culturais em uma empresa com atuação global. Já outro foi mudanças na equipe. Devido à alta rotatividade de membros em toda a equipe do projeto, acaba gerando desafios porque você perde um pouco do alinhamento entre o grupo ao longo do tempo quando você acaba perdendo funcionários, entrando pessoal novo. Outro é a superação de obstáculos. Apesar das dificuldades iniciais, no estudo de caso a empresa conseguiu superar esses obstáculos, que todo projeto vai acabar tendo devido a percalços acontecerem ao longo do caminho. Então é importante sempre estar preparado para isso e saber lidar com isso da melhor maneira. Bom, a respeito da aplicabilidade do funil em diferentes setores, chegou-se à conclusão de que, em bens de consumo não duráveis, o funil de inovação se mostra especialmente adequado e disseminado para empresas de consumo desse tipo de bem. Isso dá-se por grande parte da metodologia estimular a competição entre as ideias e protótipos,
que ocorrem em torno de um mesmo briefing de produto, principalmente nas fases iniciais do funil, onde os custos de desenvolvimento são mais baixos. Bom, já no caso da indústria automotiva, por outro lado, esse setor tem os custos de prototipagem mais elevados. Então, o funil precisa ser aplicado de uma forma um pouco diferente, visando um pouco que o afunilamento escolha um único projeto para ocorrer, isso já na parte da fase inicial, onde todas as ideias estão sendo pensadas ainda, para evitar que tenha uma perca de recursos ao longo estendendo demais projetos. Também, já no caso, é bem útil para transferência de práticas. Como diz aqui, o estudo de caso também revelou o importante papel das empresas subsidiárias de multinacionais na disseminação de metodologias avançadas de gestão da inovação, como funil para empresas nacionais de mercados emergentes como o do Brasil. Queria agradecer em nome de todo o grupo pela visualização. Espero que tenham compreendido um pouco a respeito do funil da inovação aplicado na indústria.